Fala, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, onde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos. Eu quero agradecer aos meus amigos que me ajudam. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a todos, pela generosidade para comigo e com a minha família. Muita gratidão, muito obrigado mesmo. Quero agradecer a todos os meus amigos, independente do dia, da hora e do lugar, que estão sempre me acompanhando, né? Muito, mas muito obrigado a vocês, mesmo por estar sempre aqui nos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e o canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz. Bom, meus amigos, hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, por motivos um pouquinho de força maior. Deixa eu só arrumar aqui o meu celular. Espera aí que eu vou dar uma pausa e já volto, meus amigos. Voltei. Tive que dar uma pausazinha, que o meu celular ele iria ser arremessado. Tô vendo só o celular fazendo assim, ó, andando devagarinho no pedestal dele, e ele ia ser arremessado igual um estilingue. Bom, pessoal, estou fazendo esse vídeo com vocês a pedido, inúmeros pedidos. Via Messenger, via e-mail de relatos, inúmeros pedidos sobre o que está acontecendo agora, atualmente, no Brasil, sobre aquele rapaz que é o matador em série, né, de Goiás e Distrito Federal. Esse rapaz aí que está dando o maior problema para a polícia, né? Estão procurando ele, estão buscando ele, e muitas pessoas, eu quero mandar um abraço para minha amiga Andressa de Brasília, até foi uma dessas que mandou: Marcelão, esse cara aqui, ele está envolvido com magia negra. E muitas pessoas me mandando links, a minha amiga, né, Carol, também mandando, pessoas mandando, muita gente mandando. Muito obrigado, né? E o pedido de vocês sempre é uma ordem, né? Estamos aqui para cumprir e falar sobre essas coisas, né? Vocês percebem que a polícia está lá com o BOP, Batalhão de Operações Especiais, não pega o cara de jeito nenhum. O cara... Fabiana, por gentileza, vê se tá fluindo legal aí a minha transmissão ao vivo. Pessoal, espero que esteja passando tranquilo essa transmissão, né? Aqui no Distrito Federal o pessoal tá com muito medo, né? O nome dele é Lázaro. Pois é, né? Pois é. A polícia está com BOP, Batalhão de Operações Especiais, Embriana Mata, Córregos, ó, anota aí, anota por gentileza Córregos, deixa anotado no caderninho aí ou numa página, Córregos, né? Deixa aí anotado. E tem relatos que ele já baleou 2 policial. Eu li, tá muito, as informações não estão muito precisas, que a polícia não sabe bem ao certo o que aconteceu, só que 2 policiais foram baleados, né? Graças ao cosmos, esses guerreiros estão bem, não estão correndo risco de vida, mas estavam passando por cirurgia, né? E 2 policiais baleados, a polícia não soube explicar muito bem como foi, como aconteceu, ou ela não quer, de uma certa forma, ainda passar dados, né? E tem relatos que esse cara apareceu em cima do telhado de uma casa. Os policiais se assustaram quando de repente o cara estava lá em cima. E até a Marcélia, minha filha, ela veio me perguntar, o Michael, né? Fabiana, debateu um pouco, né? Não, o cara é ninja. Não, o cara não é ninja, querido. O cara não é... De ninja ele não tem nada. O cara está com uma legião. Legião de seres espirituais
legião de demônios, legião de entidades. Sim, essas entidades que vocês encontram na Umbanda, Candomblé, Quimbanda, ocultismo, Goécia e tantas outras coisas aí que mexem com magia negra. Antes de eu continuar falar sobre isso, eu queria contar uma história para vocês. Prestem atenção, por gentileza. Deixa a palavrinha córrego anotado, tá bom? Em 1957, em Goiânia, um matador de aluguel, dono de quadrilha, foi assassinado. Esse assassino, não sei se tem nos registros de Goiânia, em 57, foi matado, um matador de aluguel em Goiânia. O avô meu, pai da minha mãe, da Márcia. O Joãozão. O apelido dele era Joãozão, era João Marcelino. O Joãozão, ele era jovem. Vou contar um pouco a história para vocês de Joãozão da Bahia. Ele era da Bahia. A família da minha mãe, por parte de pai, são baianos. Tá? Assim, eles vêm tudo lá de antiga Beija-Flor. Hoje eu não sei o nome direito, esqueci o nome. Na cidade de Beija-Flor da Bahia, foram descendo para Minas, né? Pai da minha mãe, um homem de aproximadamente 1,90 m para 2 metros de altura, ele era muito grande e forte, era um agricultor, casado com a minha avó Maria, a mãe da minha mãe. E num belo dia aqui em Minas Gerais tinha hoje não é menos, mas tinha muitas festas religiosas. E eles moravam na roça. O Joãozão, ele cultivava mandioca, cultivava milho, ele cultivava ali todas as suas plantações, né? E eles viviam do campo, moravam numa rocinha, num terreno ali, e eles viviam daquilo. Tinha uma casa muito humilde, com a minha mãe, com o meu tio Carlão, que já morreu esse ano em janeiro, né? E a minha avó e outros filhos que já morreram crianças. E o Joãozão, ele trabalhava, ele era agricultor, né? Cuidava do campo e todo o sustento deles vinham disso. Até então uma pessoa normal, um baiano normal. Pai da minha mãe Márcia e do meu tio Carlão, marido da minha avó Maria. Segundo marido dela, porque ela já era viúva de um homem que havia morrido. Minha avó casou com 12 anos de idade. Né? Com 12 anos, naquela época, as mulheres se davam em casamento. E no belo dia, aqui em Minas Gerais, tem muitas festas religiosas nas cidades, né? Datas festivas. E o Joãozão, minha avó Maria, a minha mãe Márcia, meu tio Carlos e alguns outros filhos que morreram crianças. Naquela época não tinha, era difícil, né? Às vezes crianças morriam ainda pequenas de doenças. Foram para uma festa religiosa em Uberaba. Foram cedo, arrumou todo mundo, foi. Na volta, à tardezinha, não sabe-se quem, botaram fogo em toda a plantação que o Joãozão cultivava e botaram fogo no barraco deles, na casa deles. Então chegou o Joãozão, minha avó Maria, minha mãe Márcia, meu tio Carlos e alguns outros filhos e tinha pegado fogo a casa, roubaram tudo que tinha as roupas das crianças, botaram fogo nos móveis, botaram fogo na casa e botaram fogo em toda a plantação do Joãozão, que era onde ele trabalhava para sustentar a, digamos, família, né? Minha avó Maria, minha mãe, meu tio Carlos e mais 2 filhos que depois morreram. Minha avó conta que o Joãozão, um baiano moreno, né, alto, 1,90 m para 2 metros, muito grande, forte,
Porque já viu que os baianos, já viu que os baianos é tudo forte, né? Você já viu isso? Aqueles negão baiano? Vixe Maria, né? Quando eu fui lá no Rio de Janeiro, eu vi as pessoas as pessoas de cor afro, eles é mirradinho, magrelinho, né? Eu vi uma diferença. No Rio de Janeiro, o pessoal ali, as pessoas de origem afro, os homens, são mais mirradinhos, né? Na Bahia, você vê aqueles negão tudo tora, né? O baiano, vixe Maria com os baianos. E aí, na hora que ele chegou, ele olhou aquilo ali e começou a chorar. Começou a chorar. E ele disse assim: Maria, Deus é testemunha que até hoje tudo que eu fiz na minha vida foi honestamente. Tudo que eu fiz na minha vida foi fazer o certo. Mas a partir de agora, eu vou matar e vou roubar. Deus é testemunha que eu tentei. E a partir de agora eu vou virar matador de aluguel. E vou matar sem piedade. E assim, o pai da minha mãe, ele começou a ser matador de aluguel. Na região do Triângulo Mineiro e do Goiás. Matou policiais, matava a polícia. Fazendeiro falava, eu quero tanto, e ele matava sem piedade. Minha bisavó Valina, vocês conhecem a Valina, não lembram da Valina? A Valina contava muito claramente que quando ela ia na casa da minha avó, quando ela chegava na casa da minha avó, isso eu ouvi da própria Valina, muitas vezes, Joãozão foi muito famoso, e ela dizia que uma vez ela chegou, tinha um fogão, e ela foi pegar a chaleira para fazer café. E quando ela puxou a chaleira, tinha um cordão, ela contou 6 orelhas. Porque o matador de aluguel jagunço, ele corta a orelha para provar para quem mandou matar que a pessoa morreu. Então ele leva a orelha como prova da morte. E ela disse que ela foi fazendo, a hora que ela puxou, ela viu assim a chaleira, e ela viu um cordão com 6 orelhas. De pessoas que o Joãozão havia acabado de matar no dia anterior. E o Joãozão era bem no estilo que vocês veem hoje dos bandidos, né? Ganhava muito dinheiro, dava dinheiro pros pobres, dava roupa pros pobres, Joãozão, fulano tá passando dificuldade, vamos lá. O Joãozão ficou montado, digamos, né? Porque para tirar uma vida de uma pessoa é cara. E o Joãozão ficou famoso na família, em Uberlândia, na época, até minha mãe com 19, 18 anos, minha mãe tinha medo de ir nos lugares, porque tinham pessoas que diziam, olha, o Joãozão matou meu pai, o Joãozão matou a minha esposa, o Joãozão matou o meu filho, o Joãozão matou isso. O dia que eu ver os filhos do Joãozão, eu vou matar eles. Eu vou vingar a morte do fulano que o Joãozão matou. É só eu achar os filhos do Joãozão, eu mato eles, né? E ainda, isso era as regiões, 1950, né? Joãozão foi jagunço. E o Joãozão montou uma quadrilha, estourava joalherias em Goiânia, estourava joalherias no estado de Goiás, e teve uma quadrilha enorme de jagunços e matadores, ele era o dono. Mas Joãozão ele começou a se envolver com magia negra ocultista, né? Então minha avó contava que Joãozão começou a buscar o ocultismo de todas as maneiras para que ele pudesse ter sucesso na sua vida. E todo mundo que conheceu o Joãozão dizia que ele atirava com as 2 mãos, ele era pistoleiro. E dizem, olha só, se ele apontar numa folha, ele acerta com as 2 mãos com um único tiro. É a normal habilidade dele. Então vocês veem de onde vinha a habilidade do Joãozão? Do ocultismo. Então o Joãozão ele falava assim, quantas pessoas, olha, seu avô, ou quem era conhecido, que nem era família, falava, seu avô apontava a arma com as 2 armas só, ele atirava, pegava a folha que você escolhesse. Era a normal habilidade dele. E Joãozão ele viveu disso por muitos anos, como matador de aluguel. E muitas pessoas falam, cara, se você magro, sem ser gordo, você é a cópia idêntica do seu avô, você é o clone, só que seu avô era mais alto que você. Porque a Márcia parecia com ele. Joãozão não gostava da minha mãe, porque ele não gostava de filha mulher, ele detestava a filha mulher, gostava de filho homem.
E aí o que que aconteceu? Passados-se os anos, Joãozão se tornou muito procurado e a polícia não conseguia pôr as mãos nele. Uberaba, Uberlândia, Triângulo Mineiro, o Goiás, não punha a mão no Joãozão. Joãozão, ele fugia da polícia, a polícia passava por ele e não via ele estava recitando magia negra. E conforme ele matava cada vez mais pessoas, o Joãozão, ele ficava mais denso. Lembro da minha avó me contar, minha avó odiava o Joãozão, minha avó odiava o Joãozão. E a minha avó dizia, olha, quantas vezes nós, no sítio, né, que seu avô comprou, ele tomava banho, vestia-se todo de branco, fechava, entrava para um quarto, fechava a porta do quarto, abria a janela e falava, não sai para fora. Invocava. Quantas vezes eu até arrepio de eu falar que eu tô arrepiadinho. Minha avó falava assim que via um lençol branco no meio da... Assim, ó, ela olhava assim, ela ficava com a porta da sala aberta, sentada no sofá, Joãozão no quarto, com a porta fechada de branco, e aí de repente minha avó olhava no campo, vinha um lençol flutuando no campo, ele vinha vindo, se aproximando, voando. Esse lençol, ela só via que ele passava, que ele iria entrar dentro do quarto. E ali ela escutava o Joãozão conversando. Ela não ouvia a voz de quem conversava com ele, mas ela ouvia ele conversando e durava isso mais de hora. E de repente ela via, ele se despedia o lençol, ela via aquele lençol indo para o mato e sumia. Eram as entidades do ocultismo, o Joãozão tinha se tornado um grande ocultista, o pai da minha mãe. E aí, quando ele fazia isso, a minha avó falou assim, olha, uma vez eu presenciei, e ele foi lá em Goiânia e ele estourou a maior joalheria de Goiânia. Ele estourou a maior joalheria de Goiânia com a quadrilha dele e não pegaram ele. A polícia de Goiânia não dava conta dele. Nem a de Minas dava conta dele. Porque na hora que eles iam perseguir ele nas matas, ele recitava magia e ficava invisível. Ele virava viado, ele virava cupinzeiro, ele virava árvore. Não que ele virasse, mas a magia fazia com que quem todos estivesse lá naquele perímetro visse ele como um cupinzeiro. Ele ficava quieto lá assim, ó. Ele estava lá, o Joãozão, ele não tinha virado literalmente, mas ele estava parado. Mas a magia que estava ali, os policiais, eles não viam, eles viam tipo um viado, sai! Né? Ou eles viam um cupinzeiro, uma árvore, passavam por ele. O Joãozão dava risada contando isso para os amigos. Ele dava risada, ele caçoava da polícia. Ele dizia, só pegam o dia que eu quiser. O dia que eu quiser, eles me pegam. Se eu não quiser, eles não me pegam de jeito nenhum. E Joãozão tinha um número de policiais que ele havia matado. Ele já havia matado muitos policiais no estado de Goiás e no estado de Minas. E ele dizia, olha, não me pegam só se um dia eu quiser. E era isso, Joãozão roubava joalherias em Goiânia, no estado de Goiás, e ele dava tudo pros pobres. Fazia festa, né? Andava com duas armas na cintura. E ele falava, olha, eu uso magia, por isso não me pega. Se eu quiser, eu mato eles tudo. E ele contava para as rodas de amigo que um irmão do Tim, que é o meu, né, digamos, pai biológico, conhecia ele, muito famoso, nos anos 50 em Uberlândia. E aí ele falava assim, olha, um delegado, na minha frente, o irmão do Tim, né, o meu pai biológico, contando que conhecia o Joãozão, amava o Joãozão, que ele era muito caridoso para os pobres. Ele falou assim, olha, eu tava com a arma aqui na cabeça do delegado, ele não me via. Eu falava assim, se eu disparar aqui, os miolos dele voam por tudo quanto é lado, e com os outros eu termino de matar os outros policiais. Porque é fácil demais me matar policiais. Era o Joãozão. Só que o Joãozão, ele era tão denso que ele batia na minha avó Maria. Ele odiava a minha mãe porque dizia que filha mulher não prestava para nada. Que tinha que ser filho homem. Filho homem que prestava. Filha mulher não valia nada. Não prestava para nada. Tanto que ele ignorava, ele gelava, desprezava a minha mãe, não gostava da minha mãe. E eles moravam lá em Goiânia. Tá? Teve uma época que minha mãe foi morar em Goiânia com a minha avó. Minha avó era procurada pela polícia junto com o Joãozão, porque mulher de bandido é
Mulher de bandido se torna bandido, né? E ele dizia, olha Maria, se você me largar, eu vou matar você e vou matar seus filhos. Porque ele tinha uma obsessão em cima da minha avó. Ele tinha uma obsessão muito forte em cima da minha avó. E eles foram para Goiânia porque ele estava expandindo a sua quadrilha para o estado de Goiás. E ele morava, né? Morava em Goiânia. Minha mãe, minha avó Maria, meu pai, o meu avô, minha avó, minha mãe e meu tio Carlão, que morreu em janeiro agora de Covid. E ele batia na minha avó. Ele tinha muito ciúme da minha avó e ele metia o cacete na minha avó. Batia nela. Lá em Goiânia, num belo dia, a minha mãe gostava de camuflar a mãe dela, né? Minha mãe contava uma versão diferente, mas meu tio Carlão contava outra. E a família... Por que meu tio Carlão contava uma história diferente da minha mãe? Porque meu tio Carlão sempre foi muita afinidade com o pessoal de Uberaba, que é o pessoal do Joãozão, que eles estão lá até hoje vivos. Né? Não os irmãos, mas a cunhada dele, esposa do irmão dele que já morreu, está vivo até hoje. E o pessoal de Uberaba é, digamos, do Joãozão, né? Que o Joãozão, eles vieram ali, jovens da Bahia, e estabeleceram mais para a região de Uberaba. Então morava em Goiânia, minha avó, morava a minha mãe, meu tio Carlão, que já faleceu os dois, e a minha avó e o Joãozão. E um belo dia minha avó procura o delegado, e o delegado já queria prender minha avó direto. Ela falou, não, pera, não me prende não. Eu vim aqui ajudar vocês, eu não aguento mais viver essa vida. Eu não aguento mais viver essa vida. Vocês sabem que ninguém pega ele, só se ele quiser. Mas eu vou ajudar vocês. A minha avó, que eu já falei como é que ela era, minha avó Maria, ela simplesmente falou assim, olha, ele tá lá em casa agora, sentado, lendo gibi, história em quadrinho na época. Ele estava lendo história em quadrinho. História em quadrinho, eu acho que era história em quadrinho, ou livro, alguma coisa assim. Ou que negócio de conto de faroeste, uma coisa assim. Estava entretido, ela falou assim, vai lá em casa agora, pega os seus melhores policiais, entram assim, assado. Ele tá com a arma dele longe, ele guarda a arma lá na região, no lugar da sala. Ele está totalmente, pega ele por trás. Porque se o Joãozão pegar a arma dele, ele mata vocês tudo. Vocês sabem disso, vocês não têm chance com ele. O demônio, o diabo que anda com ele é muito poderoso. E ela falou assim, então vocês têm que ir agora. Porque senão se você... E entra já pra tirar, pra matar. Vai pra matar, não vai pra prender ele não. Porque se ele pegar a arma dele, ele mata vocês todo mundo. Não sobra um de vocês. É delegado, é policial. Se ele catar as duas armas dele, pode ter certeza. Vocês já eram. E aí, o delegado arrumou os policiais dele lá mais competentes e foram rápido. Lá em Goiânia, num bairro em Goiânia. Cercaram a casa. E o Joãozão, ele estava lá lendo um livro e minha avó, ela ficou até na delegacia. E ali a polícia já rodearam a casa, eles entraram todos atirando. Todos atirando. Porque se eles sabiam que se eles não entrassem atirando, aqueles policiais todos seriam mortos. Todos os policiais seriam mortos pelo Joãozão. Se ele catasse a arma dele, pistoleiro, ia delegado e polícia tudo pro saco preto. Então eles já chegaram pra matar mesmo. Já chegaram todos eles descarregando e assim matou o Joãozão. E o famoso Joãozão, conhecido em Uberaba, Uberlândia, Triângulo Mineiro, conhecido no estado de Goiás, Goiânia, morreu. Minha avó catou o meu tio, na mesma noite, catou meu tio, catou minha mãe, ó, correu, porque os policiais foram todos lá na casa, no bairro em Goiânia. Minha avó correu para fugir, porque eles iam prender ela. Ela ia ser presa, porque era cúmplice, né, lá em Goiânia. E aí o que acontece? Eu lembro da minha avó me contar e ela chorava, né, desesperada, nervosa, com medo de ser presa. E com a minha mãe com 5 anos de idade, o meu tio Carlão com 3 anos. E aí o que acontece? Eu lembro dela contar que ela foi para a linha férrea. Ela conhecia uma pessoa, conhecida do Joãozão, falou, Maria,
vai para Uberlândia, foge de Goiânia, que eles vão te prender. E a minha avó falou assim, vai para a linha férrea do trem de ferro e amanhã cedo eu passo lá para te pegar, para te levar para Uberlândia. Minha avó me contava uma coisa que ela me contou várias vezes. Ela sem dinheiro, com meu tio Carlos, com 3 anos de idade, com a minha mãe com 5 anos de idade. E ela contava que ela estava lá na linha férrea, na linha do trem, né? Mineiro e goiano, pessoal, né? Dizem que mineiro nunca perde o trem. Estava ali. Ela chegou, era mais ou menos 8 horas da noite. Na mata. Diz ela que era uma região de mato, tinha o trilho do trem, e ela tinha um vestidão rodado, babado rodado, grande, isso em 1957. E aí ela colocou a minha mãe deitada, forrada no vestido, e o meu tio Carlos no braço, e ela com medo ali a noite inteira, né? Mas uma coisa ela me contou muito interessante, porque uma mulher de 1,52 m, 55, com uma criancinha, uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos, sentada no meio do mato, né, na linha férrea, e aí ela foi, sentou ali e forrou ali, pois a minha mãe deitada dormindo, 5 aninhos, e meu tio com 3 anos no braço. Ela me conta que isso era mais ou menos ela calculava umas 10 horas da noite, diz ela que ali sozinha com medo, ela disse que estava com muito, mas muito medo. Diz ela que sai 2 cachorros gigantes. Ela, pelo que ela me contou, parecia aqueles filas brasileiros gigantes. Não que eu tô falando que seja o fila, mas de tamanho. Já viu o tamanho de um fila brasileiro? Parece uma vaca. Diz ela que saiu 2 cachorros do meio do mato. Saiu assim, ó, falava braquiária, né? Alta. Saiu 2 cachorros gigantes. Ela falou, olha, um era preto e outro era branco. Era uma coisa creme claro. Um cachorro deitou do meu lado e o outro cachorro deitou do meu lado na noite. Eu chorando, morrendo de medo, tava frio, a Márcia com 5 anos na minha saia ali, que eu forrei com a saia, o seu tio Carlos no meu braço, e os 2 cachorros deitaram ali e ficaram deitados quietinho, mas ela disse que eles eram grandes. E aí, de repente, diz ela que mais ou menos umas 6 horas da manhã, ainda à noite, lá em Goiânia, os cachorros levantaram e foram embora pro mato. E sumiram. E aí, essa pessoa conhecida deles pegou ela, botou no carro e veio embora para Uberlândia, Minas Gerais. E o Joãozão virou lenda, né? Ele não era o bonzão, não. Ele não era o top dos tops, não. O pistoleiro na balada do pistoleiro, não. Voltando hoje a esse matador de aluguel. Matador de aluguel era o Joãozão. Esse assassino em série, né? A Marcele leu pra mim que ele acho que é do norte, do nordeste, uma coisa assim. E ele já matou muitas pessoas lá, fugiu e não estavam conseguindo pegar ele. Não sei se é no norte do Brasil, no nordeste, uma coisa assim, na Bahia, não sei. Se vocês souberem de onde é, escreve aí que eu leio, que a Marcele leu para mim hoje todo um relato desse cidadão. E o que aconteceu? Ele já, lá da origem dele, né, acho que ele era baiano, da Bahia, né? Lá na Bahia, aprontou bastante na Bahia. Obrigado, Vinícius, obrigado, Carol. Ele é baiano, né? Diz que lá na Bahia ele já tinha matado muita gente. Tinha um histórico de homicídios lá. Fugiu, a polícia perseguiu, não conseguiu pegar esse cara. Só pegou esse cara porque ele machucou. Ele machucou. E aí eles pegaram ele, porque estavam perseguindo, não conseguiam pegar esse cara. Só pegou esse cara porque ele se machucou. Engraçado, né? Da Bahia também, né? O Joãozão era da Bahia. E aí o que é Bahia, a terra de todos os santos, não é assim? Bahia, né? Um beijo pra Bahia. Aqui
Ferve o sangue baiano aqui, ó. Nas veias do Marcelão corre um sangue bravo da Bahia também. E aí o que acontece? A Marcele, pai, esse cara já matou várias pessoas lá de onde ele veio. Ele foi perseguido pela polícia, a polícia não conseguia pôr as mãos nele. Perseguiram ele alguns dias e parece que só depois que ele se machucou, aí, tipo assim, ele se machucou, eles só conseguiram pegar ele porque ele machucou, foi preso, tudo. E ele, há alguns dias aí, matou uma família, ele tá correndo, não conseguem pegar o cara. 2 policiais foram baleados, e não é policialzinho, não, é o BOP, tá? Batalhões de Operações Especiais de Goiânia, Goiás, aquela região do Goiás. Agora eu te pergunto, né, por que, né? E lá quando pegaram ele fala, ela leu que quando pegaram ele contou que viu os policiais passando. Ah, e ele contou que viu os policiais passando por ele. O que é? Eles não viam. Os policiais não viam ele. Agora eu faço uma pergunta, por que os policiais não viam o Joãozão? Por que os policiais não viam ele? Será que é porque os policiais... o que acontece? Eu queria que vocês raciocinassem. Por que a polícia não consegue pegar pessoas, digamos, bandidos envolvidos com magia negra, né? Ele disse que usa um livro de magia, sim, Andréia. Ele disse mesmo. Por que a polícia não consegue pegá-lo? Por que a polícia não consegue pegar, não conseguia pegar o Joãozão, não consegue pegar esse cara, não está conseguindo pegá-lo, mas vamos pedir para o Cosmos que, né, providencie uma falange de seres benevolentes guerreiros para poder ali fazer um trabalho de amparamento. Mas por que não conseguem pegar, né? Você sabe por que não consegue pegá-lo? Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa que apoio a polícia, eu defendo a polícia, ele se torna invisível, né? Tokens, usa tokens, eu acho, porque fica invisível, sim. A questão é, prestem atenção no que eu vou falar. Eu amo a polícia e defendo a polícia com todas as minhas forças. São os nossos guerreiros. É a magia negra, né? Ele viveu a vida toda no mato. Não, a questão no mato... A polícia é perita em mato. Policiais, tem a polícia floresta. Esses guerreiros do BOP, isso aí não... Pode enfiar no mato, pode enfiar no intraterra. Se tiver jeito de pegar, os caras sabem pegar. A questão é que, presta atenção, dizem que a mãe dele é uma feiticeira também. Né? Vocês vão incrementando as informações, né? Cara, magia astral. Presta atenção nesse detalhe. Prestem atenção nesse detalhe agora. Prestem atenção. Policiais, seja polícia civil, policiais federais, seja policiais militares, policial tem o padrão de frequência energética idêntica à de bandidos. É engraçado isso. Policiais, seja federais, polícia civil, polícia militar, o campo energético vibracional do policial é idêntico ao do traficante, do matador de aluguel e do bandido. Do assassino, do ladrão. Porque o campo de padrão de vibração de um policial é idêntico ao do bandido. Engraçado isso. A mesma vibração que um assassino tem, que um bandido tem, que um matador tem, que um traficante tem, é o mesmo dos policiais. Isso é espiritual. É espiritual. É por isso que o policial ele precisa pelo menos fazer um banho de sal grosso mais ou menos uma vez por semana. Se vocês não sabem, isso não é dito aí, tá? Não é dito, mas já percebi isso no Fórum Criminal. A energia deles é igual, sim. Energia de policial é a mesma de bandido. Não que eles são bandidos. Salve a gloriosa polícia. Mas a frequência de energia da polícia é a mesma do bandido. É a mesma. O padrão de frequência energético é similar. Não tem distinção.
É por isso que vocês não sabem. Quem os meus amigos que forem policiais, vocês sabem que, ó, não é falado, mas vocês não sabem o número de policiais militares que se suicidam. Vocês sabiam que não é falado, mas existe um número gigantesco, uma estatística gigantesca de policiais que se matam? Militares, civis. Vocês não têm noção do tanto que os policiais se suicidam. Se suicidam. Sim. Eles não falam, mas quem é policial militar sabe do que eu estou falando. Marcelo, é verdade. O número de suicídio entre policiais é uma coisa horrorosa, de gigantesca. Eles se matam. Fora que, tipo, 100%, 80% dos policiais têm depressão. Tem depressão. 80% dos policiais são depressivos. Por causa da energia, da frequência. É a mesma frequência. Verdade, já ouvi isso de um policial. Verdade, pessoal, vocês estão escrevendo aí, é verdade. Então, ser policial é uma coisa muito complicada. O policial ele tem que, digamos, tomar banho de água de sal uma vez por semana. Meditar. Porque o padrão de energia é idêntico. Você pega um policial e pega um traficante, espiritualmente, no olho visual e espiritual, é a mesma energia, é a mesma frequência, é o mesmo padrão de frequência. E aí o que acontece, né? Os policiais não conseguiram pegar o Joãozão porque a frequência dos policiais é idêntica dos bandidos. As entidades que estão trabalhando a falange, né? A falange que está aqui, esse matador, ela controla a energia dos policiais também. É por isso que quando ele recita uma oração, digamos, de magia, o que acontece? O padrão dos policiais não consegue identificar. Porque aquela magia é a mesma da polícia. A falange que tá com esse matador e a falange que andava com o Joãozão é a mesma que dos policiais que queria pegar ele. Só que esses caras que envolvem-se direto com a magia, eles têm um comando da energia, sabia? O feiticeiro, ele tem o comando da magia. O feiticeiro tem um comando da magia. Então os policiais, eles não são mágicos. Ah, pode ser policial evangélico, pode ser até policial pai de santo. Não pega assim. Precisa de uma intervenção, de uma energia em cima disso. Nem os cachorros conseguem. Cachorro, coitados dos cachorros. Cachorro não identifica o espiritual. Porque na realidade, digamos, os protetores dos policiais são os mesmos do bandido. É o mesmo do traficante. A falange espiritual é a mesma, é o mesmo comando de falange. Então, os policiais, eles ficam cegos em meio a isso. O cara, ele tem um contato com a entidade, ele fala, ó, blá, 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 faz os sinais, pá, a energia, os policiais ficam, porque eles estão na mesma energia. No primeiro caso do cara, ele só foi pego porque ele vacilou. Ele se machucou na fuga. Aí ele não teve magia que ele conseguia recitar. Nesse caso desse rapaz, para vocês verem, tem aí uma notícia que ele apareceu do nada, em cima de um telhado. A polícia não entendeu muito bem como os policiais, os dois, foram baleados. E não estamos falando de policiais, estão falando de BOP, Batalhão de Operação Especial lá de Goiás. Não pega. Não pega assim, não. E se o cara fugir para uma região de córregos, se o cara fugir para uma região de córregos, meu pai do céu, aí que não pega mesmo. A não ser que o cara se entrega. E aí a polícia está esperando. São 200 policiais, pelo que eu ouvi falar. Eu não tenho certeza. São 200 policiais. E eles estão esperando ele cansar. Ele não vai cansar. Ele não vai cansar porque o que está com ele
Não existe cansaço humano. E ele diz que está com uma falange de seres, né? O que eles têm que fazer? Porque vocês viram, né? A falange é tão brava. Porque vocês vão, Marcelo, cadê os protetores? Os protetores da família que foi assassinada, das pessoas que esse rapaz... Gente, a falange dele é muito mais forte. A falange dele é muito mais forte. Os protetores até saem de perto. Imagina 2, 3 protetores, porque a pessoa tem religiosidade, a proteção não é tão forte nos religiosos. E aí, vamos supor, vem o cara com uma falange de 300 seres espirituais, entidades. E aí o que acontece? Cara, tem protetor que sai correndo. 2 protetores saem correndo, cara. Ele foge, ele fala assim, nossa, essa falange é muito forte, eu não consigo lidar com isso. O que pode ser feito num caso desse? E tomara, eu vou meditar hoje e vou pedir para que esses policiais sejam orientados, sejam ajudados pela a falange. Eu determino, eu peço auxílio aos seres espirituais que mandem seres lá que têm a vibração oposta para auxiliar os policiais para pegar esse rapaz. Porque nesse caso, o que acontece? Se eu fosse policial, autoridade, o cara não pega, chama um vidente. Não é pai de santo, macumbeiro, esses pés de chinelo, não tem nada a ver com pai de santo, médium kardecista, não. Pega um vidente na cidade. Pega um vidente, leva o vidente lá onde o cara tá. Leva o vidente. Mas um vidente neutro, sem estar envolvido com essas práticas de magia, espiritismo, kardecismo, umbanda, candomblé. Não. Pega um vidente neutro. Leva o vidente lá. O cara pode chamar a magia que for. O vidente fala, tá aí, mete bala. Hã? Tá vendo esse tronco aí? Você tá vendo o tronco, né? Ele tá aí. Mete bala que você vê se o tronco não se transmuta agora. Se não transmuta, pode meter bala no cupinzeiro aí. Ele aí. Não mete bala que ele vai te atirar. Mata que você vai ver cair humano. Porque na hora que você matar e quebrar a energia dele, ele cai duro aí. Então precisa, assim, nesses casos, a polícia tinha que ter algum auxiliar vidente para ajudá-los. Não que fosse policial, porque entrou por esse meio da polícia, a vibração cai e vai lá na lama. Infelizmente, é a parte espiritual. Tinha que chamar um vidente. Leva o vidente entra e fala, ó, mata, tá lá, olha lá, ele lá. Agora existe uma ferramenta que pode ser a magia do demônio que for. Não escapa. Não escapa. Vocês se lembram de um relato que eu disse lembram de uma vez que eu disse que o Michael estava sendo treinado para ler e ver através dos cristais? Lembram disso? Lembram disso quando eu disse para vocês que o Michael, meu filho, estava sendo treinado para ver além dos cristais? E o Michael, ele teve uma experiência acordado, tridimensional, na qual ele usou um cristal no seu treinamento, ele olhando para o quintal, e aí ele viu através de um cristal e tinha um ser no quintal. E quando ele pediu, através do cristal, desceram 2 seres, cataram esse ser e levou. Não foi, Michael? Conta para eles como foi. Tá. Eu tinha pegado. Fala alto. Eu tinha pegado um dos seus cristais. Sim, um dos cristais, tipo esse daqui. Aí eu fui lá pra fora. Certo. Porque não tem nada pra fazer, né? Aí Sim. eu fico lá. Aí quando eu peguei esse. Quer que eu chegue mais perto? Pode chegar mais perto, meu filho. Ele tá atento pra ouvir essas coisas. O Michael quer aprender a ter conhecimento sobre isso. Pode falar. Era lá para 5:30 da tarde. Sim. Aí eu tava sentado ali no quintal, só que nisso eu catei o seu cristal e apontei ele pro Você quintal. apontou? Só que na parte de trás. Tipo assim? Isso, tipo assim. E apontei ele lá pro quintal. E é um bem translúcido, não é? É bem transparente. Esse aqui não é transparente, não tá tão translúcido. Eu tenho um bem translúcido. Tipo aqueles ali, pega aqueles ali.
É que o meu tá guardado, mas tem um aqui pequenininho que serve de. Eu tenho um desse aqui gigante. É nesse estilo? É, nesse estilo. Uhum. Aqui, ó. Nesse estilo. Isso aqui é um cristal mesmo, um quartzo translúcido. E você apontou e olhou. Eu olhei. Quando eu olhei... Não tinha nada no quintal. Não tinha nada, eu tava de boa. Até a energia tava de boa. Sim. Quando eu apontei pro fundo do quintal, no muro, assim, bem perto do muro, lá no fundo, tinha um ser branco. Branco. Mais ou menos de uns 2,5 metros a 3 metros. De roupa branca. E ele era muito estranho. Aquilo ali não era alienígena, pode ser até uma entidade. Uma entidade. Ali. Só que quando eu olhava pra ele, eu apontava pro céu e o céu tava laranja. Você tava olhando assim. Isso, aí O céu tava azul. Tava azul. Mas aqui. no cristal você Tava via ele laranja. laranjado. Tava laranjado. Você tirava, tava azul. Tava azul. Você olhava, o céu era laranja. Naquilo, quando eu tava encarando ele, porque eu fiquei olhando ele muito, porque eu não sabia o que era aquilo. Foi Sim. do nada, né? Nessa hora, desceu 2... É porque tem muito tempo, então eu lembro de poucos detalhes. Se tiver passando, você me lembra. Sim. Uhum. Desceu 2 seres. Você olhando. Olhando. Ah, na verdade, quando eu olhava pra ele, depois eu olhei pro céu. Sim. Aí tava laranja o céu. O céu tava laranja. Só que quando eu tava olhando pro céu, eu via como se fosse bem de longe, na altura das nuvens, descendo 2 seres, tipo, um pertinho do outro assim, e desceu o nosso quintal. O nosso quintal, branco. Branco também. Todos eles eram brancos, os 3. Certo. Só que nisso, ele escatou no braço assim. Segurou no braço. Segurou um no do braço. lado do outro. Um do lado do outro. E meio que flutuou com ele pra cima. E levou embora. Levou embora. Eu não vi pra onde ele foi. Aí eu tirei assim e fiquei pensando, carai, o que aconteceu? Porque você tava ali mexendo com cristal. Com cristal. Por isso que o Mike tem sido treinado porque o Mike tem uma vidência monstruosa. Então ele está sendo treinado para ver através do cristal. Porque, na realidade, quantas vezes eu vejo vultos aqui através do cristal? Um dia desse eu estava simplesmente em casa e quando eu bati o olho com o cristal, sei como manobrar o cristal, vi uma fumaça, uma fumaça correndo, escondendo, fui lá e tirei ele dali. Então o Mike tem sido treinado para ser, eu falo para vocês, se ele aplicar, o Michael vai ser para mim o maior paranormal do Brasil, ou, modéstia à parte, do mundo. Mas ele precisa evoluir, aprender. É uma longa e árdua jornada. Cortando aqui rapidão, quando você foi começar a fazer, até queria comentar, que eu até ri pra minha mãe, né? Sim. Quando você começou a seu vídeo falar Aqui agora? Sobre o bisavô, né? Sim. Lá de... O seu bisavô, Meu bisavô. o pai da sua avó Márcia. Exato. Ali na região ali da cozinha, Ah, tava dando muito estralo, sim. né? Só que quando eu vi minha mãe, ela tava me encarando, tipo, eu vi que ela percebeu que tava fazendo os barulhos, né? Uhum. Só que a hora que eu olhei aqui mais ou menos pro armário, eu vi um rabo grandão fazendo assim, Rabo. e eu vi como se fosse... Tá vendo essa parte do armário? Sim. Mais ou menos onde tá aquela caixa ali, ó, tava um ombro e um braço assim com a mão assim, ó, Com verde. garra verde. Pra mim era um reptiliano que tava aqui em pé. Uhum. Não, a energia tá forte, eu tô Aí eu arrepiando tava até o tempo todo. Até eu ri pra ela, eu falei assim, na mente, eu pensei, é ele que tá fazendo essa vibração. Porque tá uma vibração estralada. forte aqui de proteção pra gente falar. Mas pode continuar, achei engraçado aqui. E aí o que acontece? Então, pra você, né? Bom, se eu fosse um delegado, eu arrumaria um vidente. Tá difícil a coisa? Tá difícil, delegado, não acha? Infelizmente o padrão de frequência de vocês, infelizmente, é semelhante a deles. E ele, por estar em contato com a magia direta, ele traz, né? Ele comanda até a energia da polícia. Então, se você levar um vidente, né? Um vidente bom, e se levar um cristal e o vidente souber ler no cristal, basta simplesmente, aonde tiver, o cara pode estar na presença virado tudo quanto é tipo de bicho. O cristal vai mostrar ele quietinho, parado, ou vai mostrar ele agachado, bem quietinho.
E aí é só dar as coordenadas, fala, tá ali. Porque não foge. O cristal é tão poderoso que o oculto não consegue enganar o cristal. Não mesmo. Não consegue enganar o cristal. Então, com o cristal, você direciona. Primeiro que o cristal ele quebra a magia negra. O cristal, você dá ordem, o cristal quebra a magia negra na hora. Ele derruba no chão a magia. Ele desarma o feiticeiro. E aí é só falar para a polícia. Tá nas mãos de vocês. Então, assim, a polícia vai pegar? Vai que eu tenho solicitado, eu tenho pedido ajuda aos meus aliados para atender, ajudar, auxiliar os policiais. Mas cedo ou mais tarde ele vai ser pego. Porque a magia que sustenta ele não vai prevalecer. Eu estou dizendo, eu tenho pedido, eu vou pedir ainda mais, tenho pedido proteção para os policiais e tenho pedido proteção, entendeu, para as vítimas. E a falange de benevolência vai ajudar esses policiais. Mas se a polícia, que é uma atividade, digamos, mundana, tridimensional, faz parte daqui do mundo, né? Médicos, enfermeiros, polícia, engenheiro, todo mundo é atividade mundana, do mundo 3D, pertence às regras aqui da 3D, certo? Então é uma atividade, por ser do mundo físico, mundano. Então o que acontece? A polícia teria muito menos problema se a polícia tivesse videntes para ajudá-los. Mas não é pai de santo, macumbeiro, não. Videntes neutros. Tem muitos videntes bons por aí, que não estão envolvidos com religião nem práticas de magia. Tem muito vidente legal, bacana, que não está envolvido com práticas de espiritualismo. São videntes, é um dom. Entendeu? Então, assim, em vez de ele ficar... Por exemplo, se a polícia tivesse uma conduta espiritual, tá? A polícia fala, pô, a gente vai agir dentro da 3D dimensão, mas nós precisamos de um vidente, porque o cara tem histórico de matador. E mexe com magia. E a fama é que ele mexe com ocultismo. Então a polícia teria que levar um vidente para ajudá-los, porque o vidente não tem a vibração da polícia, porque a vibração de um policial é idêntica à da força oposta que ele supostamente acredita combater, mas estão tudo pareado na mesma energia. Por isso que eu digo, policiais têm que fazer banhos energéticos toda semana, porque eu vou dizer para vocês, a frequência espiritual do policial, do delegado, é a mesma do traficante, é a mesma do assassino, é a mesma do bandido. Polícia e bandido, infelizmente, a modo energético e espiritual possuem a mesma frequência energética. Infelizmente é a mesma, é idêntica. Então o que acontece? Então a polícia precisaria de uma pessoa que não tenha frequência de polícia. Levasse um vidente, o vidente ele ia mostrar, vidente de visão. Ele ia mostrar para a polícia e auxiliar. Isso iria economizar dinheiro para a polícia, isso iria economizar homens, policiais não seriam baleados, vítimas não seriam, digamos, assassinadas, porque, na verdade, a polícia trabalha com forças tridimensionais. E aí você não tem como combater força tridimensional. Por exemplo, a polícia, embora faça o bem, ela tem a mesma frequência. Só que o cara, ele atua com seres que tem a mesma frequência de todo mundo, só que ele fala tete a tete com o ser. E o ser fala, não, pode ficar tranquilo, que a frequência deles é a nossa, a gente coordena, comanda, a gente muda a psique deles, eles nem vão ver você. É só você recitar e direitinho. E aí, se o cara for para uma região de córregos, a água é amaldiçoada. Lagoas, represas, cachoeiras, córregos são amaldiçoado. Águas são amaldiçoadas, malditas as águas da natureza.
E se o cara entra nas águas, as entidades das águas vão acobertá-lo. E a polícia, pode ser o policial pastor, pode ser o policial bispo, pode ser o policial pai de santo, macumbeiro, pode ser o que for, eles não vão pegar. Se não existir uma interveniência benevolente, que não parte espiritualmente da polícia. E aí precisa-se de meditações, por isso eu peço a vocês que façam pensamentos positivos para a polícia de Goiás, para que vocês emanem energias para esses policiais, peçam aos seus aliados que vocês têm. Eu tô até aqui, ó, eu tô aqui, ó, tô ficando arrepiado, a energia tá forte. Peçam aos seus benevolentes, peçam pelo menos um, para ir auxiliar e quebrar essa magia, para a polícia pegar essa pessoa, para que essa pessoa não venha tirar vidas de pessoas inocentes, porque até os protetores, os guardiões dessas pessoas, conforme for a força da densidade da falange, não dá conta não. Acham que protetor, mentor, guia consegue lidar com falange? Tem falanges que são tão poderosas que o protetor ele vaza, ele deixa a pessoa, digamos ali, a mercê, fala o quê? Tô fora. A falange tem 200 seres extremamente poderosos, eu sou 1 ou 2 ou 3, nós não temos essa força, e a pessoa não deixa a gente puxar energia, porque a pessoa ela é religiosa, a frequência dela é a mesma desses seres, então fica muito difícil haver um campo de proteção, porque por parte das vítimas, elas são religiosas, elas pedem para os mesmos seres. Então é isso que eu falo para vocês, tá bom? E isso também para desvendar, mostrar para vocês todo um mistério espiritual. E o porquê que está sendo tão difícil para uma polícia especializada, né? Como eu disse, né? A polícia, igual até a amiga colocou, mas ele vivia na mata, é acostumado desde pequeno. Não, polícia... Batalhão de operação especial pega o nego até no interterra. Se não tiver magia, os nego pega mesmo. Não foge deles, não. Os caras são bravos. Mas, infelizmente, polícia, por mais especializada e foda e bravo que eles não dão conta de magia. Aí é um outro campo que eles não conseguem acessar. Muito obrigado, espero ter esclarecido muitas dúvidas de vocês. E por isso aí vocês vão fazendo as leituras energéticas de todos vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos em paz. Que o cosmos e os benevolentes, seus aliados, os protejam e o universo abençoe vocês cada vez mais. Deixa seu joinha, por gentileza, por favor, nos chamados a despertar da consciência cósmica e no outro canal, Marcelo Marins. Vai lá, deixa aquele joinha muito bacana em um dos dois e fico muito agradecido. E serve esse vídeo como, né, nível de conhecimento para vocês desse amigo médium, vidente, do amigo Michael e vidente Michael. E nós estamos aí a serviço sempre dos seres benevolentes. Muita paz e muita luz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.